Que Botafogo é esse, cara? O que vimos hoje em campo foi uma mistura de emoções intensas. Um verdadeiro teste para o coração dos torcedores. Desde o início, já sabíamos que seria um jogo complicado. Afinal, enfrentar o Palmeiras, ainda mais em casa, nunca é tarefa fácil. O Botafogo entrou em campo com um objetivo claro: sair de lá com a vitória. E começou muito bem, dominando a partida e mostrando que estava disposto a tudo para garantir esse resultado. Nos primeiros 15 minutos, o Botafogo foi simplesmente avassalador. O Palmeiras, que muitos consideram um dos melhores times do Brasil, não sabia o que estava acontecendo. Foi um susto atrás do outro. O Botafogo saiu para o jogo de forma surpreendente, pressionando alto, atacando com intensidade e, logo de cara, o Savarino quase abriu o placar com um chute que explodiu no travessão. Poderia ter sido o primeiro gol, mas o destino parecia querer um pouco mais de drama para essa partida. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras, embora abalado, começou a se encontrar na partida por volta dos 23 minutos, com Richard Rios arriscando de fora da área e Flaco Lopes tentando marcar de cabeça. Mas ainda assim, o Botafogo estava na frente, liderando por 2-1, e tinha o controle do jogo. Parecia que tudo estava sob controle. Mas quem conhece futebol sabe que a história pode mudar a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, o Botafogo começou a recuar. Um movimento que parecia mais uma estratégia para se defender e buscar contra-ataques, mas que acabou dando espaço para o Palmeiras crescer na partida. Luiz Henrique, que estava sentindo a partida, não conseguia manter o ritmo, e isso prejudicou o meio-campo do Botafogo. Savarino, que foi uma peça-chave nos minutos iniciais, começou a se preocupar mais com a marcação do que com a criação de jogadas ofensivas. O Igor Jesus, isolado na frente, quase não recebia as bolas que precisava para fazer o que sabe de melhor: finalizar. A pressão do Palmeiras se intensificou. Eles começaram a explorar as laterais, especialmente o lado esquerdo do Botafogo, onde o Estevão estava se aproveitando da dificuldade do cuiabano em segurá-lo. O Palmeiras insistia, mas a defesa do Botafogo, apesar de recuada, estava conseguindo resistir. Até então, o goleiro John não tinha sido realmente testado, mas todos sabiam que a qualquer momento poderia surgir uma chance perigosa. E assim foi o primeiro tempo, uma mistura de alívio e preocupação. O Botafogo saiu para o intervalo com a vantagem, mas todos sabiam que a segunda etapa seria ainda mais difícil. O Palmeiras, um time acostumado a reverter situações complicadas, voltaria do vestiário com tudo, e o Botafogo precisava estar preparado para isso. Logo no início do segundo tempo, com apenas 45 segundos, o Flaco Lopes quase empatou para o Palmeiras, aproveitando uma falha do Barbosa. Foi um susto enorme, mas por sorte, o gol não saiu. Esse lance mostrou que o Botafogo precisava acordar e retomar o controle do jogo. E foi exatamente o que aconteceu, mas com uma mudança crucial: a entrada de Matheus Martins no lugar de Luiz Henrique. Matheus Martins foi o nome do jogo. Aos 12 minutos, ele cruzou para Igor Jesus marcar o terceiro gol do Botafogo, e aos 19, serviu Savarino para fazer o quarto. O Botafogo estava agora com 4-1 no placar, uma vantagem que poucos imaginavam possível no início da partida. Mas, mesmo com essa vantagem, o jogo estava longe de ser tranquilo. O Palmeiras não desistiu. Abel Ferreira fez várias mudanças, colocando o time ainda mais para frente. E a pressão sobre o Botafogo só aumentava. Aos 41 minutos, Flaco Lopes finalmente conseguiu marcar, e 3 minutos depois, Rony fez o segundo, deixando a partida em 4-3. A tensão era palpável. O Palmeiras estava em cima, buscando desesperadamente o empate que os levaria para os pênaltis. O Botafogo, que já havia recuado demais, começou a sofrer com a pressão. A torcida sentia o nervosismo, e cada bola alçada na área era um teste para o coração. Aos 44 minutos, Gustavo Gomes chegou a marcar o que seria o gol de empate, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado por um toque de mão. Foi um alívio enorme para o Botafogo, mas o perigo ainda não tinha passado. Nos minutos finais, o Palmeiras continuou tentando, e o Botafogo teve que segurar o jogo de todas as formas possíveis. Houve um momento em que Bastos, inexplicavelmente, foi buscar uma bola no campo do Palmeiras, deixando sua posição de zagueiro descoberta. Isso quase custou caro ao Botafogo, que já estava sob enorme pressão. O jogo foi até os últimos segundos, com o Palmeiras ameaçando, mas felizmente o Botafogo conseguiu segurar a vitória.
Foi um jogo para quem tem coração forte, daqueles que deixam a torcida exausta, mas no fim o Botafogo saiu vencedor e, mais importante, classificado. Agora vamos celebrar essa vitória, mas com a consciência de que ainda há muito a fazer. E se você quer continuar acompanhando o Botafogo e outros grandes momentos do futebol, não deixe de se inscrever no Sport Like. Lá, você encontra tudo sobre o mundo do futebol e muito mais. Inscreva-se agora e venha fazer parte dessa torcida apaixonada. Valeu, galera, estamos juntos!